Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: a relação entre a filosofia e o pensamento feminino. Para guiar essa nossa análise, vamos usar as ideias de algumas das pensadoras mais importantes do século XX. E para começar, vamos com uma pergunta que já chega para provocar. Se a gente parar para pensar nos grandes filósofos da história, sabe, de Platão a Kant, qual é o sujeito que eles estão descrevendo? Quem é esse ser que eles tanto buscam entender? Pois é, a resposta é que, por milênios, o ser universal da filosofia foi, na verdade, pensado a partir de uma perspectiva masculina. A mulher, quando aparecia, era quase sempre tratada como um desvio da norma, uma versão incompleta, ou então um mistério a ser decifrado por esse olhar. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, o sujeito ausente. Porque o mais importante aqui não é só incluir as mulheres na história da filosofia, é entender como o pensamento feminino começou a questionar os próprios alicerces, a base sobre a qual a filosofia ocidental foi construída. Então vamos começar pela metafísica, que é aquele ramo da filosofia que pergunta o que é o ser. E a pergunta que move essa revolução toda parece simples, mas é de uma complexidade enorme. Afinal de contas, o que é uma mulher? Essa pergunta joga a gente bem no centro do debate. Por séculos, a filosofia partiu do princípio de que sim, existia uma tal essência feminina. Mas o que seria exatamente essa essência? Agora, olhem só que interessante esse contraste. De um lado, a visão tradicional, que definia a mulher sempre pelo que ela não era, pela falta. Um homem incompleto, como dizia Aristóteles. Ou, numa visão bem extrema como a de Schopenhauer, um ser eternamente infantil. Do outro lado, vem a grande virada feminista, que diz: não, não é uma essência, é uma existência moldada pela cultura, pela história. E essa ideia toda é brilhantemente resumida nesta citação de Simone de Beauvoir, que é revolucionária. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Isso mudou o jogo completamente. A discussão deixou de ser sobre uma natureza fixa e passou a ser sobre um processo de construção social, sobre como alguém se torna aquilo que a sociedade define como mulher. Décadas depois, Judith Butler vai ainda mais longe com o conceito de performatividade. Para Butler, não existe um ser por trás do fazer. O gênero é o resultado de uma série de atos que a gente repete, uma performance que acaba criando a ilusão de uma identidade estável, interna. É uma ideia bem poderosa. Ok, se a identidade não é fixa, isso já levanta outra questão fundamental. Quem é que pode saber? E como a gente sabe? Isso nos leva para a epistemologia, a teoria do conhecimento, onde a crítica feminista se volta para a própria ideia de saber. A filosofia tradicional sempre buscou um conhecimento que fosse universal, objetivo, um conhecimento visto de lugar nenhum. Mas a epistemologia feminista faz uma pergunta crucial. Será que esse ideal é realmente possível? Ou será que todo conhecimento, na verdade, parte de um lugar específico? E aqui a gente vê o problema ilustrado perfeitamente. O ideal tradicional era o da razão pura, um conhecedor sem corpo, sem história, sem gênero. Só que a crítica feminista aponta que esse sujeito universal, na prática, era um homem, e que as experiências das mulheres ligadas ao corpo, ao cuidado, ao particular, eram vistas como não conhecimento. É exatamente aqui que entra o conceito de saberes localizados, da Donna Haraway. A ideia não é jogar a objetividade fora, mas redefinir. Objetividade, para ela, não é neutralidade, é responsabilidade, é reconhecer de onde se fala e ser transparente sobre as limitações da própria perspectiva. Isso nos leva à teoria do ponto de vista feminista. A tese aqui é que grupos marginalizados, justamente por precisarem entender tanto o seu mundo quanto o mundo da cultura dominante para sobreviver, acabam desenvolvendo uma visão mais completa e crítica da realidade. A perspectiva deles não é só diferente, ela é valiosa do ponto de vista do conhecimento. E com essa ideia de perspectivas diferentes, a gente chega na nossa terceira área, a ética. Aqui, a filosofia feminista vai questionar o que significa ser uma pessoa boa e como a gente deve agir no mundo. A tradição filosófica, muito influenciada por Kant, focava numa ética da justiça, baseada em regras universais, imparciais. A psicóloga Carol Gilligan, no entanto, identificou o que ela chamou de uma voz diferente, especialmente em mulheres, que raciocinavam moralmente com base em responsabilidade, relacionamentos e, principalmente, cuidado. E daí surge a ética do cuidado. Mas, atenção, o ponto central aqui não é dizer que as mulheres são naturalmente cuidadoras.
Não é isso. A questão é outra. É argumentar que o cuidado é uma atividade essencial para a vida humana, que foi historicamente desvalorizada justamente por ser associada ao feminino e que precisa finalmente ser levada a sério pela filosofia. A filósofa Joanne Tronto mostra que o cuidado não é só um sentimento, sabe? É uma prática bem complexa. Envolve prestar atenção, assumir responsabilidade, agir com competência e, um ponto crucial, envolve a capacidade de quem recebe o cuidado de responder a ele. É um ciclo completo. Então tá, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? A gente vê que a contribuição do pensamento feminino não é só um acréscimo à filosofia, é uma transformação da própria prática de pensar. É ver o pensamento como uma forma de liberdade. Resumindo bem, a gente tem 3 transformações centrais. Na metafísica, a ideia de que o ser é um processo, não uma essência. Na epistemologia, a noção de que todo conhecimento é situado. E na ética, a valorização do cuidado e da vulnerabilidade como partes centrais da vida moral. E esse talvez seja o ponto mais importante de todos. O projeto não é só adicionar alguns nomes femininos na lista de filósofos. É usar as perguntas e as experiências femininas para reconstruir os fundamentos da disciplina, para torná-la mais completa, mais honesta sobre si mesma. E para fechar, fica essa ideia poderosa: questionar as categorias que usamos para entender o mundo, desconstruir aquilo que parece natural. Isso não é só um exercício acadêmico. Como essa tradição filosófica feminina nos ensina, pensar é, fundamentalmente, uma prática de liberdade.